A tolice, ou o que chamamos de idiotice, não é um problema exclusivo de um grupo específico de pessoas. Não importa sua idade, crenças religiosas ou posicionamento político, qualquer um pode cair na armadilha da idiotice. E, o que é ainda mais importante, qualquer um pode escolher deixar de ser idiota. Não se trata de quem você é, mas sim de como você se posiciona em relação ao mundo e aos outros. A palavra idiota vem do grego idios, que significa privado ou próprio. Historicamente, alguns interpretaram isso como alguém sem educação, formal, ou com uma visão restrita de mundo. No entanto, essa definição é falha. Conhecemos pessoas muito instruídas que agem de forma tola, e outras com pouquíssima educação que demonstram grande sabedoria. Portanto, a educação por si só não é o critério. A verdadeira essência do idiota reside em sua insistência para que os outros aceitem suas opiniões particulares como verdades absolutas, muitas vezes de forma imediata e sem questionamento. O problema não está em ter uma opinião, certa ou errada, mas sim na forma como essa pessoa lida com suas opiniões e com a dos outros. Meu amigo Chan sugere que a idiotice pode ser um tipo de idolatria. Criamos um ídolo de nossa própria visão pessoal e o adoramos, esperando que todos os outros façam o mesmo. É natural termos nossas próprias visões de mundo e desejar que os outros as compreendam e aceitem. Afinal, acreditamos no que é verdadeiro. O problema surge quando ignoramos as opiniões alheias e tentamos impor nossas crenças como se as mentes dos outros fossem recipientes vazios. Isso é tolo porque a mente humana não funciona assim. Cada um de nós, a cada momento, interage com o mundo e constrói sua própria visão particular. Nossas perspectivas são únicas, moldadas por nossas experiências e interpretações individuais. Elas podem ser simples ou complexas, certas, erradas, ou na maioria das vezes uma mistura de ambos. Mas todos nós possuímos essa estrutura de crenças particular. A filosofia estoica oferece ferramentas poderosas para evitar essa armadilha da idiotice. Os estoicos nos ensinam a focar no que está sob nosso controle e a aceitar o que não está. Epicteto, um dos grandes mestres estoicos, enfatizava a distinção entre o que podemos controlar, nossas opiniões, julgamentos, impulsos e ações, e o que não podemos controlar, as opiniões dos outros, eventos externos, a reação das pessoas. Imagine que você tem uma forte convicção sobre um determinado assunto político. Um estoico reconheceria que sua opinião está sob seu controle. No entanto, a opinião de outra pessoa, ou a capacidade de convencê-la imediatamente a concordar com você, não está sob seu controle. Tentar impor sua visão é uma tentativa de controlar o incontrolável, gerando frustração para você e resistência para o outro. Em vez disso, um estoico apresentaria sua visão de forma ponderada, aceitando que o outro tem o direito de ter sua própria perspectiva, independentemente de você concordar com ela. A idiotice seria insistir, ofender-se ou tentar coagir o outro a mudar de ideia. Os estoicos valorizam a razão como a principal ferramenta para navegar o mundo. Eles nos encorajam a questionar nossas próprias impressões e opiniões, buscando a verdade e a objetividade. Você acredita que A é a única solução para um problema. Um idiota insistiria que A é a verdade absoluta e desconsideraria qualquer outra proposta. Um estoico, no entanto, exercitaria a razão. Ele consideraria os argumentos por trás de A, mas também estaria aberto a ouvir os argumentos para B ou C. Ele buscaria a virtude da prudência, que implica em considerar diferentes perspectivas antes de formar um julgamento definitivo. Se as evidências ou argumentos de outra pessoa forem mais sólidos, um estoico estaria disposto a ajustar sua própria visão, reconhecendo que o objetivo é a verdade, não a vitória pessoal. A apateia estoica não significa ausência de emoção, mas sim a liberdade de perturbações emocionais causadas por eventos externos. Isso inclui a irritação e a frustração quando nossas opiniões não são aceitas.
Você compartilha uma ideia no trabalho e ela é rejeitada. Um idiota ficaria pessoalmente ofendido, argumentaria com raiva, ou até guardaria rancor, sentindo que sua visão particular foi desrespeitada. Um estoico, por outro lado, aplicaria a apatia. Ele entenderia que a rejeição da ideia não é um ataque pessoal, mas sim uma decisão externa que ele não controla. Ele avaliaria o feedback racionalmente, aprenderia com a situação e seguiria em frente sem permitir que a desaprovação alheia o perturbasse emocionalmente. Ele não idolatrizaria sua própria ideia a ponto de ser consumido pela sua rejeição. Em uma discussão acalorada sobre um tema social, um idiota tentaria dominar a conversa, rotular o outro de ignorante por não concordar e não permitiria espaço para a expressão de ideias divergentes. Um estoico se engajaria no diálogo com a intenção de compreender, não apenas de vencer. Ele ouviria atentamente, faria perguntas para esclarecer a perspectiva do outro e, mesmo que discordasse, manteria o respeito pela autonomia intelectual do seu interlocutor. Ele reconheceria que cada pessoa tem sua própria jornada e suas próprias experiências que moldaram suas crenças, e que impor uma visão não é o caminho para a sabedoria ou para a harmonia. Ao aplicar esses princípios estoicos, podemos evitar a armadilha da idiotice, a idolatria das nossas próprias visões, e cultivar uma postura de humildade, razão e respeito nas nossas interações com o mundo e com os outros. Não se trata de não ter opiniões fortes, mas sim de como as apresentamos e como reagimos quando elas são questionadas ou não aceitas. Da mesma forma, nossa visão particular do mundo é uma estrutura de crenças composta por ideias e convicções, interligadas. Todas as pessoas no mundo, desde a infância, buscam sentir-se seguras, competentes e boas. É por isso que construímos essas visões. Acreditamos que elas nos ajudarão a alcançar esses objetivos fundamentais. Se a nossa estrutura de crenças nos proporciona essa sensação de segurança e bem-estar, nós a abraçamos e a aceitamos como válida. Aprendemos coisas novas, somos expostos a diferentes perspectivas e ajustamos nossas visões. O mesmo acontece com nossas crenças. Se questionamos ou derrubamos muitos pilares de uma vez sem um processo de substituição ou reavaliação cuidadosa, nossa visão de mundo pode entrar em colapso, gerando desorientação e angústia. Os estoicos nos oferecem princípios para construir e manter uma estrutura de crenças resiliente e menos propensa à idiotice. Os estoicos nos ensinam a aceitar a natureza transitória de todas as coisas, incluindo nossas próprias crenças. A ideia de amor fati, amor ao destino, nos encoraja a aceitar a realidade como ela é, o que inclui a possibilidade de que nossas crenças atuais não sejam totalmente precisas. Memento mori, lembre-se que você vai morrer, nos lembra da finitude, da vida e da importância de viver de acordo com a razão, sem apego excessivo a opiniões que podem ser falhas. Imagine que você cresceu com a crença de que, para ser bem-sucedido, é preciso ter um emprego estável em uma grande corporação. Um estoico, ao observar o mundo em constante mudança, estaria aberto à possibilidade de que essa crença pode precisar ser reavaliada. Ele não se apegaria a ela cegamente, mesmo que o mercado de trabalho se transforme. Se novas oportunidades surgirem ou se sua paixão o levar para outro caminho, ele estaria disposto a remover e substituir esse bloco, adaptando sua visão de sucesso sem que sua estrutura de crenças desmoronasse, pois ele aceita a mudança como parte da vida. A idiotice seria apegar-se àquela visão antiga e desdenhar de qualquer outra forma de sucesso, mesmo que a realidade mostre o contrário. O logos, a razão universal, é central para o estoicismo. Os estoicos nos incentivam a basear nossas crenças não em emoções ou preconceitos, mas em evidências e raciocínio lógico. Você lê uma notícia e imediatamente forma uma opinião forte sobre o assunto. Um idiota aceitaria essa opinião como verdade absoluta e a defenderia com veemência sem questionamento. Um estoico, por outro lado, aplicaria o logos. Ele perguntaria: quais são as evidências para essa crença? Existem outras fontes que,
contradizem ou complementam essa informação? Meu julgamento é baseado em fatos ou em minhas emoções? Ele estaria disposto a remover um bloco de crença se ele não for sustentado pela razão e substituí-lo por um bloco mais sólido, baseado em fatos verificáveis. Epicteto ensinava que não somos perturbados pelas coisas em si, mas pela nossa interpretação delas. A proheiresis é nossa capacidade de escolha e julgamento sobre como reagimos às impressões. Alguém expressa uma opinião que contradiz uma de suas crenças mais arraigadas. A primeira impressão pode ser de raiva, frustração ou um desejo de atacar. Um idiota cederia a essa impressão e começaria uma discussão acalorada, tentando derrubar a torre do outro. Um estoico, no entanto, usaria sua prohairesis. Ele faria uma pausa e diria a si mesmo: essa é apenas uma impressão, não preciso reagir imediatamente. Posso escolher como vou interpretar e responder a isso. Em vez de ver a diferença de opinião como uma ameaça à sua própria torre, ele a veria como uma oportunidade para examinar a solidez de seus próprios blocos ou para entender uma perspectiva diferente. Os estoicos nos lembram constantemente da dicotomia do controle. Só podemos controlar nossas ações e julgamentos, não as ações ou pensamentos dos outros. Você tem uma visão muito clara sobre como um projeto deveria ser executado e compartilha essa visão com sua equipe. Um idiota insistiria que sua maneira é a única correta e ficaria frustrado se a equipe não a adotasse integralmente. Um estoico entenderia que as decisões e opiniões da equipe não estão sob seu controle direto. Ele apresentaria sua visão de forma persuasiva, controlável, mas aceitaria que a decisão final ou a forma como os outros a recebem não é algo que ele possa determinar. Nossas visões pessoais são como torres que construímos, complexas, interligadas e por vezes frágeis. Ao longo da vida, naturalmente, removemos alguns blocos, certas crenças que descobrimos não serem mais verdadeiras. Quando isso ocorre pontualmente, o processo é relativamente indolor. No entanto, se muitas dessas peças são removidas de uma só vez, como em uma crise de vida ou espiritual, a estrutura desmorona, causando intensa angústia emocional e mental. O grande erro do idiota é não compreender, ou se recusar a reconhecer, que as pessoas não são recipientes vazios para serem preenchidos, nem pedras inertes a serem manipuladas. Exigir que alguém aceite sua visão pessoal de forma repentina é como pedir que essa pessoa remova muitos blocos de sua própria estrutura de crenças de uma só vez, forçando um colapso. Quando agimos assim, não estamos tratando o outro como um ser humano que ativamente constrói seu próprio sistema de crenças. Estamos agindo como se estivéssemos segurando um jarro de conhecimento, prontos para despejá-lo na mente alheia. Ou como se as pessoas fossem meras pedras que podemos moldar à nossa vontade. Pedras não têm visões ou estruturas de conhecimento, mas seres humanos sim. Tratar alguém como uma pedra é uma injustiça grave e, em última análise, um ato de profunda tolice. Normalmente não queremos agir como idiotas. Nossas intenções são, em geral, nobres. Acreditamos que nossas opiniões nos tornam, e ao mundo, mais seguros, bons e eficazes. Desejamos que o mundo seja um lugar melhor. Contudo, mesmo com as melhores intenções, podemos cair na idiotice, se não estivermos conscientes de nosso potencial para isso. A filosofia estoica nos oferece um caminho claro para evitar essa armadilha, promovendo uma interação mais sábia e compassiva. Imagine que você está debatendo um assunto polêmico com um colega de trabalho. Em vez de interrompê-lo ou desconsiderar sua perspectiva, um estoico faria o exercício de escuta ativa. Ele reconheceria que a opinião do colega, embora diferente da sua, é o resultado de suas próprias experiências e raciocínios, mesmo que você discorde deles. Ele não tentaria quebrar a torre de crenças do colega, mas sim entender como ela foi construída. Tratar o colega como um recipiente vazio seria assumir que ele não tem uma visão própria. Tratá-lo como uma pedra seria tentar forçá-lo a aceitar a sua. O estoico entende que a opinião do outro não está sob seu controle
e que o respeito é fundamental para qualquer diálogo produtivo. Nem a sua, nem a de qualquer outra pessoa, é 100% precisa. Aceitar que ter algumas crenças incorretas faz parte da natureza humana é um ato de humildade essencial. Ninguém é onisciente. Você sempre acreditou que um determinado método de estudo é o mais eficaz. Ao se deparar com novas pesquisas que apontam para outra abordagem, um estoico não se sentiria envergonhado ou defensivo. Pelo contrário, ele aplicaria a razão para avaliar as novas informações. Ele reconheceria que sua torre poderia ter um ou mais blocos falhos e estaria disposto a substituí-los por blocos mais robustos e baseados em evidências. A idiotice seria apegar-se teimosamente à crença antiga, apenas por orgulho ou medo de estar errado. Ninguém constrói intencionalmente uma estrutura de crenças falha. Lembre-se que todos, inclusive aqueles com quem você discorda veementemente, buscam sentir-se seguros, bons e eficazes. Suas crenças são para eles um caminho para alcançar esses objetivos. Ao ouvir alguém expressar uma opinião que você considera completamente equivocada e até prejudicial, em vez de julgá-lo imediatamente, como mal-intencionado, um estoico tentaria praticar a empatia cognitiva. Ele se perguntaria: por que essa pessoa pode acreditar nisso? Quais experiências ou informações a levaram a construir essa crença? Como essa crença a ajuda a se sentir segura ou eficaz em sua própria vida? Essa abordagem não significa concordar, mas sim compreender a raiz da crença, que geralmente está ligada à busca universal por segurança e bem-estar. Isso desarma a raiva e abre portas para um diálogo mais construtivo. Tentar impor sua visão pessoal é, por mais nobres que sejam suas intenções, um ato de violência contra a autonomia da estrutura de crenças alheia. É uma tentativa de demolir a torre do outro, o que é inaceitável. Você tem uma solução brilhante para um problema em família, mas seus familiares insistem em uma abordagem diferente. Um estoico apresentaria seus argumentos de forma clara e calma. Contudo, se a família decidir seguir outro caminho, ele aceitaria essa decisão. Ele entenderia que tentar forçar sua visão seria uma violação da agência deles, e que isso só geraria conflito e ressentimento. Em vez de insistir e gerar um colapso relacional, ele se concentraria em suas próprias ações e atitudes virtuosas dentro da situação, mesmo que o resultado não seja o ideal para ele. A sabedoria prática estoica, Phronesis, ensinaria que o objetivo é a harmonia e o bem-estar do grupo, não a imposição da própria vontade. Em vez de impor, busque compreender profundamente as opiniões dos outros. Trabalhem juntos para criar um mundo onde todos se sintam seguros, bons e eficazes. Ao fazer isso, vocês estarão construindo uma estrutura comunitária, uma visão pública sólida e significativa. Em um projeto comunitário, diferentes grupos têm ideias sobre a melhor forma de organizar um evento. Em vez de cada um lutar para que sua torre prevaleça, um estoico buscaria ativamente os pontos em comum e as virtudes compartilhadas, como a busca por segurança e eficácia para a comunidade. Ele facilitaria a conversa, incentivando cada um a expressar suas razões e ouvir as dos outros. O objetivo não é que a sua ideia vença, mas que juntos construam uma estrutura que beneficie a todos, uma visão pública que incorpore o melhor das diversas perspectivas, resultando em um evento mais bem-sucedido e uma comunidade mais unida. É crucial notar que, às vezes, as opiniões pessoais levam as pessoas a ações violentas, malignas e repreensíveis. Essas ações, como assassinatos ou genocídios, representam a forma máxima de idiotice, pois são tentativas extremas de impor opiniões pessoais. Tais atos exigem justiça e responsabilização. No entanto, é possível agir com justiça sem responder à idiotice com mais idiotice. Mesmo quando as pessoas fazem coisas horríveis, elas geralmente acreditam que suas ações são, de alguma forma, seguras, boas ou eficazes para elas, ou para um grupo que elas defendem. Podemos buscar justiça e até punição, mas sempre mantendo em mente a possibilidade de criar um espaço onde as pessoas possam reexaminar suas estruturas de crenças.
Isso é um ato de amor no sentido estoico, de benevolência racional em busca do bem comum. A história está repleta de exemplos de idiotice e, felizmente, também de pessoas que abandonaram essa postura e adotaram uma orientação de amor e razão. Se percebemos que agimos como idiotas, sempre podemos mudar. Podemos deixar de ser idiotas e começar a ser verdadeiramente humanos, discutindo nossas crenças pacificamente e construindo uma estrutura de crenças pública que torne o mundo seguro, bom e eficaz para todos. Se você sente que as pessoas o tratam como um idiota ou estúpido, lembre-se do que os estoicos nos ensinam sobre a dicotomia do controle. A opinião alheia não está sob seu domínio. A primeira coisa é não dar atenção excessiva ao que essas pessoas dizem. Afaste-se um pouco, física ou emocionalmente, das pessoas que o desrespeitam. A tranquilidade estoica, ataraxia, não significa ausência de emoção, mas a liberdade de ser perturbado por coisas que não estão sob nosso controle. Por que o que essas pessoas pensam é tão importante para você? A resposta a isso reside em sua própria mente, não na deles. Epicteto dizia: não busque que os eventos aconteçam como você deseja, mas deseje que eles aconteçam como acontecem, e você se sairá bem. Isso se aplica às interações. Concentre-se em como você se comporta e em cultivar suas próprias virtudes, sabedoria, justiça, coragem, temperança. Se você age com inteligência e integridade, a opinião externa é irrelevante para o eu. Seu valor intrínseco. Faça um inventário das coisas em que você se destaca, das suas habilidades e conquistas. Lembre-se delas quando se sentir inseguro. Diga a si mesmo, em todas as oportunidades, que você é competente e valioso. O que os outros pensam é problema deles, não seu. Se o ambiente de trabalho ou social é consistentemente tóxico e ninguém reconhece seu valor, um estoico consideraria buscar um ambiente onde possa florescer, pois a ação alinhada à razão também inclui remover-se de situações prejudiciais. Busque pessoas que o valorizam e o apreciam. Cerque-se de amigos em quem confia e que podem lembrá-lo de suas qualidades. Se um estranho o elogia, receba isso com gratidão e guarde em seu coração. A idiotice é um comportamento. Não se deixe definir pela percepção distorcida de outros. Ao aplicar a sabedoria estoica, você pode se libertar da necessidade de aprovação externa e construir uma resiliência interna que o capacita a agir com sabedoria, independentemente de como os outros escolham se comportar. Na nossa jornada, é comum que nos sintamos inseguros ou nos deixemos abalar pelas opiniões alheias. Os textos estoicos ilustram isso perfeitamente. Um elogio sincero de uma estranha pode ter um poder transformador, enquanto as críticas de alguém próximo podem minar nossa autoestima. A filosofia estoica oferece um manual prático para navegar por essas experiências, ajudando-nos a não cair na armadilha da idiotice, seja a nossa ou a dos outros. Críticas do marido sobre sua aparência reforçavam essa insegurança. Contudo, um elogio inesperado de uma desconhecida mudou sua percepção por dias. Ela começou a se ver como muito bonita novamente. Isso demonstra como nossa percepção interna é mais poderosa do que as circunstâncias externas ou as opiniões alheias. Para os estoicos, o mundo não nos perturba por si só, mas sim pela forma como interpretamos os eventos. Essa é a essência da dicotomia do controle. Não controlamos o que os outros dizem ou fazem, mas controlamos nossa reação e nossos julgamentos sobre isso. O marido criticou o cabelo e o peso da autora. Para um estoico, essa crítica seria uma impressão externa, algo que não está sob seu controle. Em vez de se apegar a essa impressão e deixar que ela ditasse seu valor, a autora poderia ter se lembrado: a opinião dele é dele. Minha beleza e meu valor são determinados por minhas próprias ações e pelo meu caráter, não por como ele me vê ou pelo que ele espera de mim. O elogio da estranha, por sua vez, foi outra impressão externa. A autora, de forma estoica, escolheu aceitar a impressão positiva e incorporá-la à sua autoimagem,
fortalecendo sua virtude de autorrespeito, em vez de se apegar à negativa. Não, precisamos aprender apenas com os bilionários e atletas. Podemos aprender muito observando o comportamento que não queremos replicar, o comportamento dos idiotas. Se alguém nos apunhala pelas costas, nos trai, nos intimida ou nos decepciona, a reação é crucial. Ser um estoico não significa ser passivo, mas sim controlar nossa resposta e aprender com a experiência. Quando alguém nos decepciona, a primeira reação pode ser amargura e a crença de que todas as pessoas são ruins. Um estoico, no entanto, exercitaria sua prohairesis, capacidade de escolha racional. Ele reconheceria a raiva ou a tristeza como impressões iniciais, mas não se deixaria consumir por elas. Em vez disso, ele observaria o comportamento do idiota com um olhar de estudo. O que essa pessoa fez? Por que ela agiu assim? Quais são as consequências desse tipo de ação? Isso se alinha com a pessoa que eu quero ser? Ao invés de se ofender pessoalmente e retaliar com mais idiotice, ele usaria a situação como um exercício para fortalecer seu próprio caráter e reafirmar o tipo de pessoa que ele não quer ser. Ele aprenderia, por exemplo, que apunhalar as pessoas pelas costas é um comportamento inaceitável e, portanto, algo a ser evitado por ele mesmo. Shakespeare disse que nada é bom ou ruim, mas o pensamento o torna assim. Isso ressoa profundamente com o estoicismo. Não nascemos idiotas, nós nos tornamos um. A boa notícia é que temos a liberdade de escolher não ser. Ninguém nasce com a intenção de enganar ou prejudicar. Muitas vezes, a idiotice nasce do medo, da insegurança ou de uma busca equivocada por segurança e eficácia. Se você se encontra em um ambiente onde comportamentos antiéticos são recompensados, como ser promovido após passar a perna em alguém, um estoico não veria isso como uma justificativa para se tornar igual a eles. Ele praticaria o autocontrole e a justiça. Ele se perguntaria: qual é a ação correta aqui? Agir com integridade, mesmo que não me traga uma promoção imediata, ou comprometer meus princípios? A escolha estoica seria sempre fazer o que é certo independentemente dos resultados externos ou das ações dos idiotas ao redor. Essa escolha é um ato de liberdade interna e a verdadeira prova de que você não é uma pedra, sendo manipulada pelas circunstâncias, mas sim um ser racional que molda seu próprio caráter. Para não ser um idiota e para lidar quando outros se comportam como tal, cultive sua fortaleza interna. Entenda que a maneira como você se sente sobre si mesmo vem de dentro. Quando você acredita em seu próprio valor, isso se reflete externamente. Pratique focar no que você faz bem. Faça um inventário de suas qualidades e conquistas. Repita para si mesmo que você é inteligente e um vencedor. Se alguém o trata mal, lembre-se, isso é sobre eles, não sobre mim. A raiva ou a frustração deles são problemas deles, não seus. Você não controla o que eles pensam, mas controla como você reage. Lidar com a idiotice, sua ou alheia, é uma habilidade que se aprimora com a prática. Quanto mais você aplicar os princípios estoicos de discernimento, razão e autocontrole, mais resiliente você se tornará. Cerque-se de pessoas que o apreciam e o apoiam. Se um ambiente, como um emprego, é consistentemente prejudicial, considere buscar um lugar onde seu valor seja reconhecido e onde você possa florescer. Isso não é covardia, mas prudência e autocuidado estoico. Aqui não acaba nossa jornada. Veja nossos outros vídeos para enriquecer sua alma. Se você gostou do canal Virtual Books Editora, não se esqueça de se inscrever. Pedimos que divulgue e compartilhe. Oferecemos grátis os clássicos da literatura universal para você ler e ouvir no canal Virtual Books Editora.